Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula bônus do Protocolo Remove. O Protocolo Remove é uma imersão no conhecimento das terapias de luz nas indicações estéticas. É um curso que eu gosto muito de dar, porque os primeiros contatos que eu tive com laser terapia, que sempre foi o meu fascínio, a estética tecnológica, eu carregava muitas dúvidas, muitos achismos, e todas as aulas que eu fazia era sempre com um físico falando, um profissional físico falando de mudança de átomo, de fótons. Eu olhava tudo aquilo e falava assim, nossa, como será que eu vou conseguir aplicar isso dentro da minha cabine estética? Então, o Remove é isso, ele vem dessas dificuldades, desses dessabores, né, para hoje uma imersão no conhecimento de uma maneira muito didática. Então, quando a gente cria um método ou um protocolo, parte do fundamento do estudo do professor e o desenvolvimento de uma metodologia duplicável. Então, o protocolo Remove é isso: gerenciamento de manchas e pigmentos a partir do uso da luz pulsada, da LED terapia e do laser Nd:YAG. Ele é um curso completo para você entender as grandes diferenças entre laser, luz e LED terapia, nessas modalidades de gerenciar manchas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa é uma aula bônus para você que já está inscrito no curso ou para você que chegou até aqui buscando um conhecimento maior das modalidades de luz pulsada e de laser, e que vai, com certeza, fazer o curso. Então, sejam todos bem-vindos. Até porque muita gente chama, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer um laser de luz pulsada. E aí isso já significa que a pessoa já não domina realmente as grandes diferenças entre as modalidades, e quem dirá conseguir gerenciar manchas num país tropical, altamente miscigenado, e de um povo feliz, né? O brasileiro, ele é um povo feliz, então, se ele é um povo feliz, ele sempre está se confraternizando, ele sempre está na praia, ele sempre está na piscina, ele sempre está se reunindo. Então, é isso que traz as grandes dificuldades de tratar pele no Brasil. Você afasta o seu paciente do dia a dia e ele está lá se confraternizando. Então, bora lá, vamos fazer essa revisão desse artigo, que é muito bom e que traz um conhecimento maior para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês o artigo que eu já preparei. Ok. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Isso, perfeito. Muito bom. Esse é um artigo científico que eu gosto muito. Nós vamos falar hoje de luz intensa pulsada. Eu gosto demais de luz intensa pulsada. Eu acho que ela é pouco compreendida. E pelo fato dela não ser tão bem compreendida, ela cai num desuso. Ela cai numa comparação que o laser ele traz uma característica mais monocromática, coerente e não colimada, como se ele fosse melhor que a luz pulsada. E eu falo que um bom profissional, um bom operador, ele consegue tirar terapias ouro da luz pulsada, ou então prata, dentro de modalidades de repetição de compreensão. Ou então, para algumas determinadas funções, o que vocês acham que às vezes é super incrível com laser, na verdade ele pode ser extremamente potente e dar um efeito rebote. Olha como é importante você dominar. Então, a gente vai começar nessa revisão do artigo científico, sublinha aqui para vocês as principais. E hoje a gente vai usar a luz pulsada como um dispositivo que emite luz de alta intensidade. Ela é policromática, não coerente, não colimada. Por isso que há uma grande diferença. Quando você fala de laser, ele é monocromático, coerente
e colimado. E a luz pulsada, ela é completamente oposta. Ela é policromática, ela tem várias cores, ela não é coerente e não é colimada. Então, quando você for desenvolver um raciocínio de laser, eu brinco até com os meus amigos, com os meus alunos, meus amigos, meus alunos, que eu falo assim, a grande sacada é que quando você tiver um laser, ele vai ser do começo, meio e fim uma indicação. Então, por exemplo, a gente já sabe que o cromóforo-alvo, que é a célula que lê a cor da luz, né, e que vai interagir com a luz, ela é basicamente 3 modalidades: a melanina, a oxihemoglobina e a água, né? A melanina é o que vai despertar a pigmentação normal ou disfuncional. A oxihemoglobina, sangue, né? Vasos. E a água, quando ela é aquecida, ela vai estimular a produção de colágeno e elastina por aumento da temperatura. Então, se você tem um laser que ele traz essa característica monocromático, coerente e colimado, ele é do começo, meio e fim para um cromóforo-alvo. Então, se você tem um laser para mancha, ele vai ler só mancha, ele só vai ler melanina, podendo ser biológica ou sintética. Então, ele pode ler melanina, ele pode ler um pigmento de tatuagem, ele pode ler uma pinta, ele pode ler um pelo. Então, ele vai ler o cromóforo-alvo, melanina. Se você tem um laser para rejuvenescimento, por exemplo, um laser de CO2 fracionado, um erbium YAG, um erbium glass, ele vai ler água, do começo, meio e fim. Então, não adianta você pegar um laser de CO2 fracionado e falar que ele vai fazer mancha, porque o cromóforo-alvo dele é a água. Ele pode fazer um resurfacing, uma renovação dessa pele. E se você faz um peeling, uma renovação, aparentemente essa mancha será removida, mas não vai bloquear o melanócito de produzir melanina. Isso você só consegue através do bloqueio da tirosinase, da tirosina, que é o sintetizador da migração da melanina para o melanócito. Então, o laser, ele é assim, começo, meio e fim, uma função, um cromóforo-alvo, ou às vezes um secundário, é muito próximo o comprimento de onda que lê a melanina da oxihemoglobina, então às vezes você tem esses dois cromóforos competindo. Ok, e aí a luz pulsada, que ela já te dá aqui ó, uma característica de policromática. Poli, várias cores, não coerente, não colimada. Então isso significa que se você compreender o uso da luz pulsada, você pode trabalhar essa policromaticidade em diferentes cromóforos alvos. Por isso que eu costumo falar que a luz pulsada, ela chega a ser até uma plataforma. Você vai ter filtros ou então comprimentos de ondas que você vai ler a melanina, comprimentos de onda que você vai ler a oxihemoglobina e assim fazer os vasos, e também comprimentos de onda que vai ter uma atração pelo aquecimento da água e assim promover colágeno e elastina, oferecendo um rejuvenescimento. Então, as desvantagens dela dispersar um pouco energia, dela não ser tão colimada, ganha quando você abre um leque de possibilidades. E é o que nós vamos falar hoje. Combinar os parâmetros e tratar vários tipos de lesões cutâneas vasculares e melanocíticas, além de realizar uma depilação, uma epilação, e também
de fazer um fotorrejuvenescimento não ablativo, ou seja, sem grandes afastamentos do dia a dia do paciente. Então, essas são as grandes vantagens. Vamos entender, então, o que é a luz pulsada. Vocês também vão ver na literatura que ela pode ser identificada como LIP, que é um dispositivo que emite uma luz de alta intensidade, policromática, várias cores, não coerente, não colimada, incluindo um feixe de luz com comprimento de onda amplo, de 400 a 1.200 nanômetros. E aí, o que vai diferenciar? Os filtros de corte ou então as configurações que o profissional vai fazer e que vai diminuir o seu espectro de emissão de energia. Ela é uma câmera que contém um gás xenômio que atravessa por corrente elétrica e libera pulsos de energia de forma de energia luminosa por uma ponteira de safiro de quartzo. Então, a ponteira da luz pulsada tem que tomar cuidado para não bater, para não descalibrar. Eu falo, né? Coração e cérebro. Cérebro é o comando da máquina e coração é a ponteira. Se um deles não funcionar, acabou a sua máquina. Isso é uma dor, viu? A gente já teve uma luz pulsada danificada na clínica, porque a profissional passou, bateu o bumbumzinho, a ponteira caiu no chão, estourou. Aí você tem que comprar uma nova ponteira. Então, muito cuidado. Você tem, então, os filtros. Esses filtros, eles são, então, possibilidades de troca desses filtros. Algumas plataformas antigas era muito engraçada, que você comprava o equipamento e você tinha que comprar várias ponteiras, tudo isso encarece. Cada ponteira tinha um comprimento de onda e um objetivo principal, né? Um filtro de corte. Hoje, alguns equipamentos, você compra uma ponteira, ele tem uma ponteira e você coloca os filtros de corte. Olha como a gente vai ficando moderno e isso vai barateando a tecnologia. Ou também existem luz pulsada que você não troca o filtro e ele faz cálculos aonde você fraciona os comprimentos de onda numa ponteira só, barateia mais ainda. Alguns equipamentos são resfriados por água, outros por ar. Então, isso tudo vai ganhando tecnologia, melhor performance. Então, se você conheceu lá atrás uma luz pulsada, hoje vai ver no mercado que tem, porque evoluiu, como um celular, como uma tecnologia, ele vai evoluindo. Então, esses filtros, também chamados de cut-off, selecionam faixas de comprimento de onda. Comprimento de onda acima do filtro utilizado passam por ele e atingem a superfície cutânea. Comprimentos acima de 950 nanômetros devem ser omitidos, pois possui afinidade com a água e, consequentemente, contribui para um aquecimento epidérmico que não é desejado. Então, pelo fato dela trazer essa policromaticidade, ela tem o seu spot size longo. Então, ele tem um spot size, normalmente, de aplicação longa. Então, acima de 950 nanômetros, sendo que ela vai até 1.200, acima de 950 a gente evita usar, porque aí ele vai ter uma liberação de energia e o cromóforo alvo começa a ser a água, e a água está na superfície da nossa pele, né? Então, ele começa a ter uma descarga de energia muito grande, o que pode gerar um efeito secundário, como uma queimadura. E isso acontece quando o profissional não se atenta e esquece de colocar o filtro. Então, se ele não filtra, ele vai descarregar uma energia de 1.200 nanômetros direto na superfície da pele. E aí pode gerar uma queimadura. E o mecanismo de atuação da LIP é baseado na captação de energia por determinados alvos teciduais, denominados
cromóforos, cujo princípio é da fototermólise seletiva. Foto, luz, termo, calor, lise, quebra. Ou seja, através da luz, a gente vai direcionar para o cromóforo-alvo, que vai interagir para uma quebra ou perda da sua função, através da captação do calor transmitido pela luz, de uma maneira seletiva, porque o profissional vai selecionar o que ele quer tratar. Fototermólise seletiva, publicado por Parrish e Anderson, Rox Anderson, mesmo desenvolvedor da criolipólise, em 1983. Em 1983, eles publicam o artigo onde eles relatam a fototermólise seletiva para uso na estética, né? Uso na medicina estética, na estética. Então, a gente tem que entender que esses cromóforos são os que captam a luz e vão ter uma resposta interessante que você quer. Os 3 principais cromóforos da pele humana são a hemoglobina, presente no sangue, nos vasos, a melanina, que é o pigmento, seja ele natural ou sintético, né? Um pigmento de tatuagem, de micropigmentação, um pelo, um anexo, um pelo, um cabelo, um pelo, uma sobrancelha, uma mancha, ou também a cor da pele mais pigmentada, que a gente fala de cromóforo competidor. E a água. Sempre que você tenha água, você tem rejuvenescimento. Rejuvenescer, né, é você dar qualidade de hidratação para essa pele. A partir do aquecimento dessa água, você vai fazer sinalização de proteína de choque térmico. Tudo isso a gente domina no curso, tá? Por que aquece? Por que o aquecimento vai gerar colágeno? Por que essa resposta? Beleza. Assim, a versatilidade da LIP permite combinar parâmetros e tratar várias lesões cutâneas vasculares e melanocíticas, e realizar também a epilação e o fotorrejuvenescimento, com uma alta taxa de cobertura de peles, graças ao seu spot grande, a sua ponteira grande. Então, imagina para você que trabalha numa clínica, quantas possibilidades de associação da luz pulsada com uma terapia tecnológica. Por exemplo, a sua limpeza de pele. Poxa, você faz uma limpeza de pele e você finaliza com a luz pulsada, porque ele vai ter um efeito bactericida, controle de acne, mas ele também vai fazer o fotorrejuvenescimento, então ele vai fechar os poros dilatados do seu paciente. Você pode fazer um tratamento de clareamento, porque ele vai ter uma indicação para controle dessa pigmentação. Você também pode fazer uma depilação funcional, né? Então, é uma plataforma. Se o seu paciente tem rosácea, tem vasinhos, tem a telangiectasia, pode tratar. Tem olheira vascular, pode tratar. Olheira pigmentada, pode tratar. Olheira flácida, pode tratar. Olha aí, é uma plataforma, eu gosto muito dela. E a metodologia que nós estamos nesse artigo é uma revisão. Então, ele vai juntar uma revisão bibliográfica, a gente vai selecionar aí o que tem de melhor indicação para tratamento de luz pulsada, mas também a gente vai dar referência a algumas onde ela não é tão ouro, ela é prata. Então, vamos lá. Indicações para lesões vasculares, né? Então, o que a gente pode tratar dentro das lesões vasculares com a luz intensa pulsada? Então, ela apresenta como vantagem em relação ao laser de corante pulsado é o fato de que não provoca púrpura após o procedimento. Se a gente comparar no Remove, que a gente trabalha com laser ND-YAG, na hora que a gente aplica na região da olheira, ele faz por descarga
de energia, ele dispara uma energia tão grande que pode ser captada nesse vaso, que ele estoura. E aí ele forma aquelas púrpuras, que são aqueles pontos arroxeados, umas petequiazinhas, tá? Isso afasta do dia a dia? O paciente vai ter que usar um corretivo, uma basezinha para trabalhar. Se ele não tomar cuidado e se expor ao sol, a um ambiente quente, ou até mesmo secador de cabelo, forno quente, ele pode sinalizar um efeito prolongado do calor e ter uma reparação com depósito de pigmento, mais uma vantagem. Então, e isso ocorre porque, no caso do laser, a duração do pulso muito curta e a faixa estreita do comprimento de onda emitido são absorvidos pelas porções mais superficiais dos vasos que se rompem, exatamente o que eu falei. Então, rompeu, deu essa púrpura. Ela normalmente ela vai ser absorvida de 24 até 72 horas. Tem até muitos alunos perguntam, posso fazer ozonioterapia? Posso fazer carbox? Pode fazer drenagem, pode fazer compressa gelada para o laser. E aqui a luz pulsada, como ela tem um spot maior, ela não colima tanto a energia. E o espectro de comprimento de onda emitidos pela luz pulsada permite o aquecimento do vaso em sua totalidade, havendo a sua coagulação com menos púrpura. A aplicação da luz pulsada é esperada uma coloração azul acidentada dos vasos na área tratada. E a luz pulsada aquece o interior do vaso de forma a causar a sua coagulação com posterior substituição do material fibroso. Então, como que a luz pulsada trata os vasos? Então, ela vai ter um spot size grande, ele vai descarregar a energia, que vai liberar calor, transmitir calor para esse tecido. Uma vez que esse vaso absorveu calor, ele vai ter, por um efeito secundário, você percebe, então, às vezes a região dá uma leve escurecida imediata, e esse excesso de calor, ele vai produzir colágeno, que vai gerar uma ação fibrótica no vaso. Então, você gera naquele vaso esgarçado, que está com excesso de pigmento sanguíneo, e esse pigmento está extravasando para o vaso, para o tecido da pele, e assim promovendo a pigmentação, você gera uma fibrose. Então, além disso, a luz pulsada ela é policromática e ela pode ter como alvo a oxihemoglobina, presente nas lesões de coloração vermelhada, e a hemoglobina desoxigenada, presente nas lesões azuladas. Tem, por características, né, a gente até aprende por característica o tipo das olheiras, né? Então, tem olheiras vascularizadas, tem olheiras vascularizadas e pigmentadas, tem olheiras azuladas, amarronzadas, arroxeadas. Então, você consegue trabalhar por vários comprimentos de onda, essa pigmentação específica. Então, você faz uma fibrose nesse vaso, ele para de passar o sangue superficial que está fragilizando, e ele também fragmenta a pele, fragmenta a mancha superficial instalada. Então, na hora que você dá o disparo da luz pulsada, ele fragmenta a mancha e cauteriza o vaso. Muito bom. E não tem o efeito púrpura, tá? E os picos dessas hemoglobinas estão dentro de um comprimento de onda de 418 nanômetros, 542 nanômetros ou 577 nanômetros nos seus comprimentos de onda. O que vai fazer você escolher se você usa 418, 542 ou 572 é o fototipo do seu paciente. Quanto maior o fototipo dele, mais pigmento na pele,
maior o seu comprimento de onda, porque assim você tem uma dispersão maior da energia como cromóforo alvo superficial. E clinicamente a resposta ideal é a vasoconstrição associada a um leve eritema ou edema, que não é desejada a ruptura do vaso, uma vez que isso leva a uma deposição de hemosiderina e possível hiperpigmentação cutânea. A duração do pulso é variável de acordo com o diâmetro do vaso. Quanto maior o vaso, mais energia ele precisa, mais calor você precisa depositar. Pense sempre no cromóforo competidor, que é o fototipo A, é o fototipo da pele do seu paciente. Quanto mais branco, mais claro, menos cromóforo competidor. E quanto mais pigmentado, mais cromóforo competidor com a oxihemoglobina. A melanina vai competir com a oxihemoglobina. E assim você evita duração do pulso maior, para um fototipo mais claro, e mais moreno, mais brando, mais tempo de relaxamento térmico para evitar o dano do tecido. Agora nós vamos para a rosácea. E agora para a rosácea. Então, a rosácea, ela trata de uma condição crônica com períodos de exacerbação e remissão, desencadeada por inúmeros gatilhos. As opções terapêuticas que a gente já conhece, rosácea é aquele excesso de vermelhidão, principalmente em regiões de bochecha, regiões em terço inferior da face. Alguns pacientes podem ter na região do pescoço e colo. Ele é uma fragilidade vascular em periferia de pele. Então, dias muito quentes, o paciente fica avermelhado, normalmente fototipo claro. Pacientes também muito frio também ficam avermelhados pela vasoconstrição superficial. E o que acontece é que essa fragilidade vascular, ela faz a migração e a passagem de sangue mais superficial da pele. E esse sangue, quando ele entra em contato com o sol, ele pode ser oxidado. E aí ele vai gerando uma pigmentação. Tem que tratar. Tem que tratar. É uma questão estética, mas influencia a vida do nosso paciente. Então, o que nós temos de tratamento tratamentos tópicos, normalmente com corticoides, sistêmicos, via oral, e o uso de lasers e luz pulsada. A luz pulsada, ela é ouro para a rosácea. É a melhor possibilidade que nós temos para tratamento de rosácea, por causa do tamanho do spot dela. A luz pulsada, ela permite flexibilizar os parâmetros, ou seja, de acordo com os parâmetros escolhidos, é possível atuar em vasos mais superficiais ou profundos. Você vai precisar fazer uma boa avaliação, né? Colocar uma iluminação para avaliar bem o seu paciente, para saber se os vasos estão mais superficiais ou profundos. E o ponto favorável da luz pulsada é o tamanho da sua ponteira, por ser maior do que as ponteiras de laser. Então, se você for comparar, uma luz pulsada é praticamente do tamanho do meu dedo e um YAG é uma pontinha. Então, essa característica de você entregar bastante energia facilita os resultados de ativação de fibrose nesse vaso. Ele para de passar, para de ser fragilizado na superfície. Muito bom. Tratamos muito aqui na clínica. E a luz pulsada é o tratamento de escolha para o estágio eritematoso atelangiectásico, que é a vascularização, pois atua na hiperreatividade vascular a que a rosácea está relacionada. O tratamento permite reduzir no fluxo sanguíneo, nas telangiectasias superficiais e na
intensidade do eritema, na intensidade da vermelhidão. Sempre que você puder, associe a luz pulsada junto com os produtos tópicos. Nunca faça peelings em pacientes com rosácea, nunca faça laser de CO2 fracionado, porque você aumenta essa vascularização. E alguns estudos já estão comparando também a associação do ultrassom micro e macrofocado. Bem superficial, ele acaba entregando energia e faz estímulo de colágeno, elastina e diminui a vascularização. Mas é tudo off-label, a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. Nas atelangiectasias, as atelangiectasias resultam na dilatação de microvasos capilares, mais comumente das vênulas pós-capilares. O tratamento da atelangiectasia é baseada na fototermólise ou dano térmico dos vasos, que induz a coagulação intravascular. O laser de corante pulsado tem mostrado resultado superior à luz pulsada e a ausência de lesões púrpuras após a realização da luz pulsada. Faz com que muitos pacientes optem por essa modalidade. Na telangiectasia, né, vamos colocar aí uma telangiectasia, aquelas próximas assim à asa nasal. Essas atelangiectasias, se você olhar o calibre do vaso, ele é muito grosso, ele é muito intenso, tanto que às vezes ele pode ter até uma cor mais arroxeada. Então, você vai precisar colocar muita energia na sua ponteira para você entregar uma fototermólise naquele vaso. Nunca descarte, sempre faça um teste, tá? Mas provavelmente um laser Nd:YAG de pulso longo, ele é mais interessante. Mas a telangiectasia, vamos considerar ela prata. A poiquilodermia de Civat, clinicamente caracterizada pela triade da atrofia, telangiectasia e hiperpigmentação reticulada, hipo ou hiper. A luz pulsada é um tratamento de escolha, pois atinge tanto o pigmento como os vasos e promove o estímulo de colágeno. E aqui a gente coloca até uma referência de um artigo onde fez o comparativo dos tratamentos. A poiquilodermia de Civat já é a pigmentação decorrente da vascularização exacerbada na superfície da pele. Então, a mancha, né, a pigmentação, ela acaba sendo extravasada do vaso, não é um pigmento, não é um corpo estranho, né? Então, o corpo não identifica como uma agressão, então ele vai ficando. E aí vai formar tanto a parte vascular quanto uma pigmentação da pele. Isso traz comprometimento estético. Possível tratar, porque tanto o cromóforo, o pigmento, quanto o sangue é muito próximo. Beleza. Estrias. Estrias ocorrem por modificação do colágeno reticular após estiramento cutâneo rápido, seja ele por causas físicas ou hormonais. Então, o que são as estrias? A gente tem dois tipos de estria, a estria branca e a estria vermelha. A estria vermelha é porque ela acabou de se romper e a estria branca é porque ela já está cicatrizada. Então, imagina que a função da nossa pele é aderência, né? É fixar, e você começa a esticar demasiadamente essa pele e ela não acompanha o estiramento, por exemplo, do crescimento da criança, ou então o estiramento por ganho de peso, ou então o estiramento decorrente ao crescimento de uma barriga na gestação. Por isso que eu sempre oriento o tratamento preventivo, porque estria é uma cicatriz. Uma vez que você rompeu essa pele, ela não tem cura, ela tem melhora, ela tem qualidade, mas ela não tem cura. Então, por isso, aqui em casa eu tenho duas meninas, né? E uma está na fase de quase 12, então ela está na fase de pré-adolescência,
de estirão. Então, você ter um olhar in out, então beber bastante água, a criança não gosta de beber água, reduzir o açúcar, porque ele glica a pele, a criança gosta de açúcar, diminuir um pouquinho os alimentos muito industrializados e dar castanha, dar amendoim, né? Usar bastante azeite na comida para você promover essa hidratação da pele. E os seus cosméticos, né? Você realmente hidrata muito a pele da criança. A criança não liga muito para isso. Aqui em casa é uma briguinha. Quando você estiver grávida, né? O que será interessante? A sua pele vai distender muito. A estria, normalmente, ela dá nos últimos meses e até mesmo na última semana. Então, você promover aquela massagem de pinçamento, você vai fazendo assim, ó, na pele, ó. Essa massagem, ó, ela vai fazendo distensão da pele. E aí você hidrata bastante, bebe bastante água, aumenta a porção de azeite no seu alimento. Então, você vai fazer aquele tratamento in out. E no adolescente, né, estoura muito, principalmente quando ele está na fase de ganho de peso, e aí, principalmente na adolescência, onde ele começa a ter mais liberdade alimentar, a gente solta um pouco, né, e ele vai para o junk food. Eu falo que enquanto a mãe está lá, o pai e a mãe estão lá, come direito, come abacate, come salada, não tem. E glicação, né? Açúcar branco, carboidrato industrializado, isso prejudica realmente a pele. Então, mais uma vez que ela deu, a gente vai ter aí, então, uma possibilidade de tratamento com a luz pulsada. Eu gosto de associar, tá? Ela sozinha, eu não vejo um resultado assim de 0 a 100, mas ela associada, ela vai de 0 a 100. Então, você tem que pensar na estria branca e na estria vermelha. O uso dos lasers ou fonte de luz, a luz pulsada pode agir na fase eritematoso, púrpura, vermelha, iniciado quando há dilatação dos capilares dérmicos, além do adelgaçamento e retração das fibras elásticas e do colágeno. A luz pulsada, mediante aquecimento térmico, estimula os fibroblastos a produzir fibras de colágeno e a reorganizar no estroma. Então, por exemplo, se você tem a estria vermelha, você vai diminuir essa calibração dos vasos e vai estimular colágeno e elastina. Legal, ela não fica pigmentada, porque a gente também tem aquele paciente que faz uso, ele acabou de romper as estrias, ele foi para prato ou sol. Aí ele pigmenta, porque ele está com a pigmentação, a vascularização lá no estroma. E aí você pode usar a luz pulsada para diminuir o calibre desse vaso. E também você pode usar a luz pulsada para que ela estimule colágeno e elastina e ela faça o fechamento. Se você associar com peeling, se você associar retinoides, se você associar ventosa terapia ou microagulhamento, o resultado é muito mais interessante do que a luz pulsada sozinha, tá bom? E aí os comprimentos de onda, a gente tem um estudo aqui, que teve um comparativo de 590 nanômetros a 650 nanômetros, e no estudo, o filtro de 590 nanômetros apresentou melhores resultados nos tratamentos da estria. Eu acho interessante esse estudo, mas o que eu sempre falo para você observar o fototipo do seu paciente. Quanto mais claro o seu paciente, menor pode ser o seu comprimento de onda e mais superfície ele vai atingir. Quanto maior o seu fototipo, maior o seu comprimento de onda e mais dispersão de energia e mais possibilidades de tratamento conservador. Agora a gente vai falar de cicatrizes hipertróficas e queloide. Na cicatriz hipertrófica, eu gosto de tratar, por exemplo, cicatriz de acne, eu gosto de tratar pós-cirúrgico, eu gosto de tratar
Pós, né, estética íntima, que é uma modalidade que eu gosto de tratar muito aqui na clínica. A gente faz, por exemplo, aquela organização da cicatriz da cesárea, a cicatriz da episiotomia, que é aquela lateral do introito vaginal, que é muito interessante. Então, a gente pode tratar. Quais que são, né, as indicações? Então, ocorre em percentual que varia de 30% a 90% dos pacientes, que podem levar a dano físico, psicológico e social, com um importante impacto na qualidade de vida. A gente acha que cicatriz não influencia muito na qualidade de vida dos nossos pacientes, mas influencia bastante, de 30% a 90%. E o mecanismo da luz pulsada não é totalmente compreendido, mas provavelmente tem como alvo a proliferação vascular, essencial para a proliferação excessiva do colágeno, e tem o seu efeito na pigmentação. Então, o que eu posso compartilhar no tratamento da cicatriz? Se ela está hipertrófica, ou tem uma tendência queloide, a gente não trata nunca queloide dentro da clínica de estética, a gente trata até uma hipertrófica, ela vai diminuir, né, a vascularização que está chegando nesse vaso, vai diminuir o aporte sanguíneo e linfático, e vai diminuir a nutrição para que ele continue dando esse efeito hipertrófico, aquele nódulo, aquele nozinho na cicatriz mais grosso. E agora, se é uma cicatriz pigmentada, ele vai ter como cromóforo-alvo a pigmentação. Então, eu trato também, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. O que mais que nós temos aqui? Aí, angioqueratomas, hemangiomas, isso são possibilidades patológicas, não está dentro do olhar clínico. E agora nós vamos para as lesões pigmentadas. Então, vamos lá. A gente sabe que o protocolo Remove, ele tem como grande foco o gerenciamento da pigmentação. Gerenciar a pigmentação não é fácil, e a gente entende disso. Todo mundo que chegou até o curso do protocolo Remove, ele traz essa dor, né? Poxa, eu tenho uma quantidade enorme de pacientes pigmentados, eu tenho uma quantidade enorme de clientes que fazem o tratamento e volta a mancha, e isso me deixa frustrado. Então, no protocolo Remove, a gente desenvolve um raciocínio clínico onde a gente entende a função da mancha. Qual é a função da mancha? Proteção da pele. Se a mancha está ali, é porque aquele organismo ele já foi demasiadamente agredido, demasiadamente cutucado, demasiadamente fotoexposto. Às vezes o cliente chega aqui e fala assim, ai, Dani, eu não aguento mais a minha pele manchada. Eu falo, então vamos entender, vamos fazer as pazes, porque a função da pele é proteção, e a função da mancha, que ela é uma proteção guarda-sol, para quê? O que está lá embaixo, ó, a mancha na pele, ó. Proteção guarda-sol. Olha lá, proteção de sombra. Ela está protegendo o quê? A célula que está lá embaixo. Se a nossa vida começa a partir de uma célula, na fecundação do espermatozoide, do óvulo, uma célula é importante para a nossa vida. E qual que é a nossa função de vida? Proteger uma célula. Uma célula alterada, danificada, ela pode se tornar um câncer, não é? Uma célula, um crescimento que parte de uma alteração celular. Então, a nossa pele tem a proteção, tem a função de proteção, os seus anexos e as suas células que vivem na pele acabam tendo uma proteção
acabam tendo uma função de proteção. Então, não dá para você tratar uma mancha, para você gerenciar um pigmento e o seu paciente voltar para o sol. Não dá para você tratar uma mancha, tratar uma lesão pigmentada, esfregando mais ainda essa mancha, raspando, colocando um produto químico. Então, a maioria das empresas que comercializam luz pulsada, lasers, LED, que trabalham com fototermólise, calor, transferência de calor a partir da luz, eles começam a tirar dos seus manuais protocolos de pigmento. Por quê? O profissional acha que aquele protocolo único vai resolver. Não vai. É esse o raciocínio do Remove. Você vai ter que trabalhar em 4 frentes. Gerenciar a mancha, gerenciar o ser humano de luz, para ele não agredir novamente a pele, para ele não sensibilizar a pele, tá? Depois, observar se esse paciente está inflamado, associar nutracêutico, associar um cosmético de bloqueio da tirosina e trabalhar com a luz, seja ela luz pulsada, seja ela um laser, em uma modalidade que não excite mais ainda o melanócito. Se ele descarregar energia, pá, e você não preparou essa pele, você não condicionou, você não gerenciou, efeito rebote. Pá, calor, efeito rebote. E aí o paciente, ele tem vontade de ir lá no banho e arrancar a pele, raspar a pele, sei lá mais o que, fazer com a bucha. E aí você, às vezes, quer uma solução, você quer colocar um peeling para abrir a pele inteira dele, descamar horrores. A pele dele não está nem preparada para isso. O que a pele vai fazer? Pigmentar novamente. Então, nos processos do protocolo Remove, você vai aprender a gerenciar, preparar, desinflamar, condicionar, bloquear a tirosina e usar a luz para dar velocidade, porque o seu paciente tem uma expectativa alta. Se ele vê o resultado rápido, ele se motiva. Se ele vê devagar, e mais um tratamento que eu fiz e não deu certo. Agora, o agente estimulador da pigmentação, ele deve ser bloqueado. Então, vamos lá. Tanto a luz pulsada quanto o laser ND-YAG, eles vão trabalhar como cromóforo-alvo a melanina. O que eles vão fazer na melanina? Eles vão fragmentar a mancha e vão cauterizar os dedos do melanócito. Para sempre? Não. Por isso que a mancha não tem cura. A mancha tem gestão, gerenciamento. E é isso que a gente trabalha. É o grande X da questão. Então, vamos lá. Lesões melanocíticas. Diversas lesões melanocíticas benignas podem ser tratadas com luz pulsada. Os melhores resultados são observados naquela com pigmento mais superficial. Lesões hipercrômicas ocorrem pela rápida diferenciação de queratinócitos induzida pelo fenômeno fototérmico com a luz pulsada, que promove a remoção de melanossomas com queratinócitos necróticos através da superfície cutânea, visualizados como pequenas crostículas eliminadas nos dias que seguem a execução da luz pulsada. Muito bem. Então, você vai lá, pega a pele, higieniza e, pum, faz um efeito térmico. Ele vai
aquecer e vai fazer com que os melanossomas sejam diferenciados em queratinócitos necróticos, forma a casquinha sai e a mancha clareia. Perfeito. Aquele pigmento clareia. Você bloqueou o que estava causando a pigmentação? Se você não bloqueou o que estava causando, a sua pele vai identificar como uma agressão e vai pigmentar mais ainda. Então, por isso, sempre faça tratamentos associados à proposta 4D do protocolo Remove. O resultado esperado imediatamente após a aplicação da luz pulsada é o escurecimento das melanoses tratadas com formação de crostas de 24 a 48 horas, que após serão eliminadas nos primeiros 7 dias que seguem. As lesões melanocíticas tratadas com luz pulsada nas áreas extrafaciais podem ficar um pouco mais longo, tá? As crostículas, de 15 a 20 dias. Mãos, colo e costas. Já nas melanoses solares, a luz pulsada apresenta a vantagem de fazer um tratamento localizado, diminuindo o risco de complicações nas áreas extrafaciais, principalmente no dorso das mãos. As lesões de menor respostas terapêuticas são as que apresentam maior quantidade de pigmento melânico e coloração mais intensa. Tanaka e colaboradores, em 2015, avaliaram o uso da luz pulsada, comparando o comprimento de onda de 500 nanômetros a 635 nanômetros, no tratamento de melanoses da face, pescoço e mãos de 40 japoneses de fototipo 3 a 5. Ah, bom, porque eu já ia falar, ué, japoneses fototipo 3? Japoneses normalmente são fototipo 4. Mas fatores extrínsecos, né? Se ele é mais do sul ou do norte, lá é o contrário. Os japoneses do norte são mais brancos do que comparados ao Brasil, e os japoneses do sul têm mais incidência ao sol. De Yokoyama, eles são os japoneses mais bronzeados, mais morenos. Então tá bom, fechou em fototipo 3 e 5. Com sessão única de luz pulsada, utilizado ponteira bem localizada. Observaram satisfação com o resultado no tratamento de 90% dos pacientes. Então, quando vocês me trazem as dores de vocês, que ponteira que eu uso, tá? Se você for observar, é o que mais traz de referência de estudo científico. Espera, nesse grupo populacional eu usei a comparação da ponteira de tal a tal, de tal a tal. E é esse raciocínio que a gente traz dentro do protocolo Remove. Legal. Efélides, as sardinhas. A gente acha as sardinhas tão bonitas na adolescência, né? Na criança. Pois é, já é um indicativo de falta de uso de filtro solar. Se a criança dos 7 aos 12 anos tem sardinha, as efélides, sardinhas não, né? As efélides, a gente já sabe que está faltando filtro solar. O grande problema é que as efélides vão virando máculas e já se tornam lesões pré-melasma. E aí o melasma é mais difícil. Então, proteção, tá bom? Você está vendo muita incidência, você que faz limpeza de pele em paciente, adolescente, enfim, com sardas, capricha na fotoproteção. E aí, a luz pulsada está indicada para a maioria dos pacientes. Tem uma reincidiva das lesões, né? Porque você clareia, mas a pessoa não passa filtro solar, ela volta. E a gente compara sempre o uso de 500 a 600 nanômetros. Olá, a fotoproteção é de extrema importância na manutenção dos resultados obtidos com a luz pulsada. Ou seja, você pode tratar, pode melhorar, pode controlar, só que se o seu paciente voltar para a área de lesão, por isso que o paciente fala,
Tratei, vi resultado, depois eu voltei para a praia e minha mancha voltou tudo. Não é que a mancha voltou. A lesão, o start da lesão já está fixo no córtex cerebral. Quando o seu paciente vai lá para a reincindiva da piscina, do sol, para dar aquelas largatichadas, crocodilada no sol, né? Fala assim, ai, ninguém está vendo, Deus não está vendo, eu vou tomar 15 minutos de sol, Deus não está vendo. Vou tomar 15 minutos de sol sem filtro solar só para tirar essa cor branca de envelope, de clínica, de escritório. Gente, acabou. Perdeu todo o tratamento. Como que Thomas Fitzpatrick chega à classificação de pele? Ele percebe que as peles reagem diferente ao sol. Então, Thomas Fitzpatrick, ele fala assim, gente, a luz que transporta calor, ela diferencia uma pele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as peles para tomar sol durante 15 minutos e vai observar a reação que elas têm. 15 minutos! Queima, fica vermelha, tem insolação e depois pigmenta rápido. Acabou, pronto, acabou. E outra, aquela sua paciente que faz uso de um chapéu lindo, glamuroso, filtro solar, um chapéu glamuroso, parece que está na capa da revista, e o sol no corpo largatichando. É circulação diferente ou é sistêmica? Tudo que circula, o sangue, na pequena circulação de cabeça e pescoço, circula no corpo, ele transporta o sinalizador de pigmentação. Então, se você está tomando sol no corpo e com filtro solar no rosto, achando que você não vai escurecer, que a tirosina não vai ser ativada no seu rosto, é, leigo engano, espalha. E aí o paciente fala, minhas pacientes falam, vou para Trancoso, mas não vou tomar sol no rosto, vou tomar só no corpo. Não tem como você afastar. Beleza, mas isso está no Remove. Gerenciamento de manchas. Hiperpigmentação infraorbitária. As olheiras que dão aspecto de cansaço, de envelhecimento, de alterações estéticas, tá? Claro, primeiro vamos entender se é uma pigmentação da olheira pela formação do seu crânio, se é vascular, uma boa avaliação. A luz pulsada pode ser benéfica nas olheiras com componente pigmentar melânico ou exógeno. Hiperpigmentação induzida por penicilamina e bimatoprosta, e também com componente vascular. Então, ela pode ser sempre pelo depósito da hemosiderina depositada, né, os vasos. Nós, mulheres, a gente aumenta essa incidência porque a gente libera ocitocina mensalmente para o fluxo menstrual. Então, pode ver quando você vai ficar menstruada, a sua olheira intensifica pela vascularização e a ativação e indução da ocitocina. Então, tá aí, todo mundo com olheira, ainda bem, porque a gente tem um tratamento. Olha lá, olheira de origem hereditária, vascular, apresenta uma resposta parcial, mas junto com o cosmético fica muito bom, tem que tratar, senão tem efeito acumulativo, e após o procedimento, ocorre um eritema que dura de horas até 3 dias. Além disso, nas áreas hipercrômicas pode ocorrer formação de crostas. Sobreposição de 10% entre as passadas e uso dos cosméticos. Aqui eu gosto, viu? Para luz pulsada. Hiperpigmentação pós-inflamatória. Hiperpigmentação pós uma cutucada de espinha, pós uma caneta pressurizada, pós uma sensibilização, é legal, pós uma depilação mal sucedida,
após uma resposta de um céu desfracionado que sensibilizou. Muito bom. Porém, olha lá, na hiperpigmentação pós-inflamatória, dérmica, os tratamentos são limitados e os Q-Switch são as melhores opções. Por isso que a gente vai, por isso que o Remove a gente coloca, tem muita gente que fala, mas eu quero só laser MD-YAG. Gente, é importante ter luz pulsada. Eu quero só luz pulsada. É importante você entender o YAG. Então é isso. Por isso que a gente fala de 3 terapias. Luz pulsada, LED e laser MD-YAG. Vamos lá no melasma. O tratamento do melasma com a luz intensa pulsada é controverso, com resultados variáveis e risco de exacerbação após aplicação, ou seja, pigmentar mais. O preparo da pele com clareadores e a realização da luz intensa pulsada com duração de pulso longo e de baixa energia são necessárias para reduzir esse risco. Então, obviamente que a luz pulsada não é ouro para o melasma, mas ela bem administrada, preparando a pele com clareadores, com inibidores orais, com mudança de hábito de vida, e outra, mais seguras para fototipo alto, hein? Fototipo 5, fototipo 4, vai bem, muito bem. Aqui eu não vou falar porque é patológico e epilação a gente não trata dentro do Remove, mas dá para fazer com luz pulsada, eu gosto. E o fotorrejuvenescimento não ablativo. Também eu gosto, isso eu uso no método Triple Tighten Rejuvenation, na preparação de pele para ultrassom microfocado. Quem aí já fez meu curso sabe que eu defendo o fotorrejuvenescimento com a luz pulsada. Olha que terapia bacana, porque você hoje encontra no mercado alguns equipamentos em torno de 30, 40 mil reais. Claro que tem equipamento super, ultra, mega moderno, a 150, 200 mil. Eu falo que é como você andar num carro de luxo, né? Ele vai colocando mais detalhes e tal. Mas o fotorrejuvenescimento é legal. Então, olha quantas coisas você consegue tratar com a luz intensa pulsada. Você tem que compreendê-la muito bem. Ela entra na sua clínica como uma plataforma, coloca tudo aí high-tech. Aqui na clínica, que é o Espaçou, primeiro spa tecnológico do Brasil, a gente coloca tudo high-tech. É uma limpeza de pele é high-tech, é uma depilação é high-tech, é uma olheira é high-tech, é um peeling é high-tech. Então, é isso. Então, a luz pulsada, ela tem se mostrado efetiva no fotorrejuvenescimento, atuando não só no componente vascular e pigmentar, como também tendo efeito na neocolagênese, melhorando a textura cutânea. O princípio da luz, da LIP, para esse fim, baseia-se na teoria de que o aquecimento das fibras de colágeno dérmica com energia de alta intensidade provocaria a contração das mesmas, reduzindo a frouxidão cutânea. Então, a luz pulsada, pela entrega da temperatura fototérmica, ela faz ativação das proteínas de choque térmico, High Intense Protein, High Shock Protein, proteínas de choque térmico. Quando você aumenta a temperatura na sua pele, a pele não tem a função de proteção, termorregulação? Termorregulação, toda vez que ela observa uma alteração térmica, ela faz ativação e liberação de fatores imunohistoquímicos para gerenciamento do controle, normalização. A gente chama de gestão da homeostasia. Homeostasia é equilíbrio do corpo. Então, se você aquece a pele, tá? Olha só, você está num ambiente muito quente. E aí você está num lugar muito quente, isso começa a ficar mais quente, aí você começa a falar, nossa, tá quente. É uma ativação da percepção termorreguladora do seu corpo. Então, o seu corpo começa a liberar sinalizadores de proteína de choque térmico. Quanto mais calor, mais liberação de proteína de choque térmico, isso a nível sistêmico.
corpo todo. Quando você fala da luz pulsada, você vai tratando local. Então, ele vai fazendo ativação de proteínas de choque térmico através da percepção da temperatura local. E aí, quanto mais calor, mais proteína de choque térmico, mais efeito secundário de reparação e ativação de fatores imunohistoquímicos. Mais TNF-alfa, mais vasodilatador, mais fator de crescimento, mais sinalizador de promoção de um colágeno, de uma elastina de melhor qualidade, né? E aí, ativação do colágeno tipo 3 e do tipo 1. Então, lá, a via final desse estímulo é a produção de colágeno, tipo 1 e tipo 3. É isso. Muito bom. Os comprimentos de onda mais longos da luz intensa pulsada, acima de 515 nanômetros, possuem mais afinidade com a água e, por esse motivo, conseguem ativar a derme de forma mais efetiva para estímulo do colágeno. Percebe-se que a luz pulsada consegue agir nos diversos elementos do envelhecimento com mínimos efeitos adversos. Bacana. Acne. Eba, a acne eu gosto também, hein? Pensa que eu gosto de tratar acne com luz pulsada. 2 mecanismos de ação da luz pulsada, porque ele trata a acne inflamada e ele trata a hiperpigmentação pós-inflamatória da acne. E ele também faz ativação de colágeno, então ele faz com que ocorra um remodelamento daquela cicatriz. É bom demais. 2 mecanismos da ação da luz pulsada promovem melhora da acne ativa. Primeiro é o efeito fotodinâmico pela luz visível e pelo espectro ultravioleta, que são absorvidos pelas porfirinas produzidas pela bactéria da acne, que culminam com a formação dos radicais livres, o ROS, responsável pelo efeito bactericida. Você diminui a lesão da acne na hora. Ela está lá inflamada, edematosa, vascularizada, vermelha, quente. Na hora, ela responde, mas é muito bom. Segundo mecanismo, baseia-se na fototermólise seletiva dos vasos sanguíneos que nutrem as glândulas sebáceas. Ao reduzir o fluxo do sangue, a taxa de secreção das glândulas sebáceas diminui. Muito bom. Terapia fotodinâmica e para drug delivery que eu gosto. O que é drug delivery? É você aumentar a permeação da pele com a aplicação da luz pulsada. Se a pele tem a função de barreira e de proteção, ela não quer que o cosmético que você passa permeia. Tanto que um cosmético ele vai permear de 3 a 5%, um dermocosmético de 5 a 8%. Então, você vai fazer o drug delivery, que é na luz pulsada, entrega transdérmica de drogas, que ocorre pelo efeito fototérmico, que aumenta a permeabilidade do extrato córneo, sem afetar a veabilidade da pele. A luz pulsada facilita a permeação de macromoléculas e formulações com sistemas de permeação modificados, como os nanoencapsulados e lipossomas, com base no tipo do dano provocado, principalmente fototérmico, a diminuição da função barreira cutânea, levando à permeação dos ativos. Só que é rápido, hein, gente? Olha lá, fenômeno dura de 15 a 30 minutos e os veículos para otimizar o drug delivery devem ser fluidos e sem agentes químicos, nem fotossensibilizantes. Então, no curso, a gente aprende, faz a marcação correta, faz a luz pulsada, e depois a gente aspira uma solução estéril, aproximadamente 1 ml, 1 ml e meio, e a gente deposita na pele com massagem e tamborilamento. Uou, fica lindo demais. Fica muito bom. Olha lá, isso é importante, tá? De 15 a 30 minutos. A gente acelera os alunos. Vai lá. Pode associar, inclusive, uma LED terapia. Uma LED azul para aumentar a quantidade de água na célula. Um LED âmbar que faz ativação de colágeno. Bom demais. A pele dos nossos pacientes fica com pele de bebê.
Onicomicoses, uso dos lasers e aí eu já até falo aqui, ó, a gente também fala de onicomicose no Remove. Olha lá, é melhor o 1064 nanômetros, tá? E se for a luz pulsada, não tão ouro, 520 nanômetros, para Cândida e o Fusarium, e demonstra redução de viabilidade. Mas é bonito, viu? 1064, nossa! Mas é mágico, em uma sessão você evolui, né? Que é tão fininho a pele, a unha cheia de mucosa. E não dá, gente, o produto que você compra na farmácia, que você usa só ele, é muito difícil, é muito demorado o resultado. Muita gente ama aqui na clínica. Considerações finais. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. A seleção do paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Pacientes bronzeados, de fototipo alto e que não desejam evitar a exposição solar não são bons candidatos ao tratamento com luz pulsada. Os pacientes devem ser orientados a evitar a exposição solar durante até 8 semanas. 8 semanas, gente, 2 meses, o paciente deve ser orientado a evitar a exposição solar durante 8 semanas. Isso está dentro de um artigo científico. Então, oriente o seu paciente, não corra risco, porque quem devolve o dinheiro, quem lida com intercorrência, quem pega a fama ruim é você. A refrigeração da epiderme é de extrema importância, pois aumenta a eficácia do tratamento, reduz complicações e diminui o desconforto durante o procedimento. Podem ser utilizados anestésicos tópicos. Eu acho que diminui um pouco a percepção da temperatura. A proteção ocular adequada é de extrema importância, pois a íris possui alta concentração de melanina, que absorve a energia da luz. Pode fazer luz pulsada sem óculos? Pode usar luz pulsada sem preparar, sem cuidar dos IPIs do seu paciente? Não, e você também. Podem gerar lesões permanentes do globo ocular. Pode ser usado protetor ocular, externo, infra ou intrapalpebral, não precisa de intrapalpebral, só o Google, né, o óculos. Devem ser cuidadosamente removidos qualquer pigmentos e maquiagem na superfície. Cuidado com tatuagem próxima, a gente fala isso bastante no curso. Cuidado com pelo, cuidado com barba, cromóforo competidor. Devem ser cuidadosamente removidos qualquer pigmento ou maquiagem a título de evitar queimadura. Também é importante a correta acoplagem do spot em toda a superfície cutânea para evitar queimaduras. Lembra que ela não é colimada. Se ela não é colimada, a onda é propagada. Às vezes você aplica aqui, pum, pegando a sobrancelha. É fundamental a observação das reações teciduais imediatas ou de curto prazo, aplicação que constitui um guia confiável e seguro para o tratamento apropriado. Muito mais importante do que seguir, né, as receitas, que são os nossos protocolos, sendo cruciais para os ajustes dos parâmetros, tanto para aumentar. Então, você tem que desenvolver um raciocínio clínico. Por mais que a gente dê uma receita de bolo, os pacientes deverão assinar um termo de consentimento que a gente passa para vocês como base, uma ficha de avaliação, a gente passa uma orientação escrita dos efeitos adversos, e inclusive que inclui hiperpigmentação, atrofia, bolhas, cicatrizes e tudo mais. Todo esse material de apoio a gente passa no curso, tá? Para você ser aí uma referência, uma autoridade de luz, laser, de gerenciamento de imagem. Então, vamos retomar, né, agora na conclusão. Espero que vocês tenham gostado do artigo científico que a gente apresentou aqui. É sempre muito bom falar de estética, né, da estética tecnológica, principalmente o profissional, o aluno se sentir apto aí para dominar. A luz pulsada, ela já faz parte do arsenal terapêutico do profissional, para uma variedade de lesões,
e de indicações estéticas. O que o profissional esteta deve sempre ter em mente é que nós podemos utilizar equipamentos registrados na Anvisa para uso estético. Se o seu equipamento for registrado para uso médico e você for um profissional que não é médico, é um profissional esteta, um fisioterapeuta, um biomédico, infelizmente você não pode trabalhar nesse equipamento, a não ser que você tenha uma supervisão de um médico, de um profissional médico, senão isso dá exercício legal da profissão. Então, a gente ensina isso também, tá? Então, a gente vai tratar indicações estéticas, a gente tem que pensar, né, nas grandes possibilidades de atuar em diferentes cromóforos, sua versatilidade, seu custo-benefício favorável são atraentes tanto do ponto de vista do paciente quanto para o médico ou o profissional esteta. As associações de tecnologia, sempre associar luz pulsada, lasers, peelings químicos, é possível e deve ser lembrada de acordo com o objetivo terapêutico, e a combinação da técnica resulta em uma maior praticidade com menor número de sessões necessárias. Então, esse é um primeiro, né, de um longo caminho do seu estudo. Eu vou deixar para vocês aqui as informações do curso, do protocolo Remove. Ele está agora na plataforma EAD para vocês, gravado com acesso aí por 6 meses dentro desse protocolo. A gente faz o entendimento da luz nas indicações terapêuticas, a luz pulsada, LED terapia e o laser Nd:YAG no gerenciamento de manchas e na remoção de tatuagens de maneira eficiente, porque o paciente quer remover a tatuagem, mas não quer ficar com uma cicatriz, então o profissional tem que dominar a arte de remover. Então, eu gostaria de agradecer o carinho de vocês sempre, né, a colaboração, a minha audiência aqui no YouTube e também nos cursos, sempre com grande feedback de vocês. Então, se inscreva no meu canal, siga, eu sempre coloco aula, sempre coloco e compartilho os eventos também, levando a estética à consciência e com muito resultado. Muito obrigada. Olá, Dani! Passando aqui para deixar minha gratidão do tanto que absorvi no seu curso Remove. Conhecimentos teóricos e práticos transmitidos de uma forma que você transmite com tanto carinho. Deixo aqui a minha gratidão e te espero aqui em Maceió, viu?